esquecer dos exemplos dos antigos. Aí eu parei para pensar sobre isso. Ezequiel, a Bíblia vem falando que o povo de Israel estava num caos, estava numa desobediência tão grande, que Deus chega a declarar e dizer assim: olha, ainda que tenha Daniel, Noé e Jó no meio dessa população, eles salvariam somente as suas vidas. Não salvaria nem familiares, nem parentes. Toda vez que eu vejo esse texto e leio, eu estava lendo mais uma vez, abrindo um parênteses, quero lembrar você que começamos os desafios da leitura da Bíblia, da oração e do jejum, tá? Se você não está lá ainda, passa para lá. E aí toda vez que eu vejo esse texto, eu paro para analisar algumas questões. Porque o apóstolo Paulo diz assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E é interessante você ver isso. Uma vez Luciano Subirá, que também é um dos meus mestres, um dos homens mais profundos na palavra de Deus que eu conheço, um dos maiores mestres ensinadores é o pastor, o reverendo Hernandes Dias Lopes. E o mais profundo na palavra de Deus é Luciano Subirá. E o que mais conhece Bíblia é Silas Malafaia. O que mais conhece versículos, livros, sabe de cabeça, não tem outro no Brasil. É Silas Malafaia. Então esses homens, e aí o Luciano Subirá fez uma colocação que Deus não tem filho privilégio, ou melhor, prediletos. E ele até brinca dizendo, se Deus tem filho predileto, só se for eu. E aí ele explica por que isso. Primeiro porque Deus não tem filho prediletos mesmo. Mas ele entendeu, assim como eu também entendo, que toda vez que você vê a experiência espiritual de alguém que seja algo grandioso, não é porque Deus decidiu que ia fazer só pelaquela pessoa. Não é esse o caso. A questão é que aquela pessoa está fazendo algo diferente para Deus. E por isso, Deus está se revelando mais a ele. E aí o que é interessante é que quando Ezequiel, Deus fala para ele que se tivesse Noé, Daniel e Jó, ele salvaria somente sua família. Fica uma pergunta: o que esses homens fizeram para que Deus olhasse para a população de Israel, todo mundo em declínio, mas Deus usar esses três homens como exemplo e dizer: se tivesse esses três, eles salvariam. O que faz uma pessoa ser especial para Deus a esse ponto? Se Deus não faz acepção de pessoa, se ele não tem filho preferencial. Agora, eu quero que você entenda uma analogia para que você consiga compreender algumas questões da mente de Deus. Vamos supor que você tenha 2 cachorros. Eu vou falar cachorro porque eu poderia botar nesse exemplo gato, mas eu prefiro ficar com cachorro, eu gosto mais de cachorro, entendeu? Então eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Então você tem 2 cachorros, sendo que um cachorro, ele está ali contigo direto, você deixa os 2 livres, mas um está contigo e o outro vai embora para a rua, só vive na rua, só vive correndo atrás de carro, come lixo, faz um montão de besteira. Já o outro está em casa,
E aí ele está sempre do teu lado. O que você come, ele come. A hora que você vai tomar um banho de chuveiro lá de fora, ele está junto também, toma uma chuveirada. Na hora que vem alguém em casa, você recepciona aquela pessoa, ele também está ali. Na hora que você decide fazer uma guloseima, sabe aquele lanchinho fora da hora, e aí você sempre tira um pedacinho e dá para ele. Você ama os dois. Aquele que está dentro de casa, ninguém ataca ele. Já o que está lá na rua, o pessoal taca pedra, corre atrás, dá paulada, ele volta para casa tudo machucado, fedendo. E o que está dentro de casa está sempre cheirosinho. Você ama os dois, mas aquele que está do teu lado ali em casa tem um tratamento melhor. Tem proteção, ele tem uma vida mais tranquila, porque ele está ali próximo a você. Assim também somos nós na caminhada. Aquele que está mais próximo de Deus tem mais proteção, colhe mais bênção. Então, quando eu vejo Ezequiel dizer essa afirmação, Deus falar com ele sobre Noé, Jó e Daniel, eu compreendo isso perfeitamente, porque Deus é Pai. E o amor dele, ele é incondicional. Agora, a verdade é que, como você trata Deus, também é assim como ele vai te tratar. Então, quando Deus olha para esses três, quando eu olho para esses três homens, quem foi Daniel, gente? Daniel, como jovem, estava sendo levado, sequestrado para longe dos pais. Ele disse: não vou me contaminar com o manjar do rei. É interessante que Daniel não era cozinheiro, mas ele entrou numa cidade que era idólatra. E ele entendeu, se essa cidade é idólatra, certamente ela é idólatra, porque o rei dessa cidade é um idólatra. Então tudo que vem dele vai vir também sacrificado aos deuses que ele acredita. E aí ele decidiu não se contaminar, porque ele servia a Deus. Longe de casa, longe dos pais, longe da obrigação de ter que prestar conta para alguém. Esse é Daniel. E a Bíblia diz que mesmo na velhice, quando Belsazar ele vai lá e vai fazer aquela orgia, aquela festa que ele fez, pegou os utensílios do templo, que era sagrado, e foi beber na festa dele, a mão apareceu na parede, ninguém conseguiu ler a escritura que estava lá. Ele fala assim, falaram para ele: tem um tal de Daniel aí. Na época do teu avô, era ele quem revelava as coisas. Quando Daniel chega na frente de Belsazar, sabe qual é a fala de Belsazar? Ele diz assim: olha, és tu mesmo Daniel, da época do meu avô? Foi a pergunta que ele fez. Agora eu te pergunto, Daniel era o mesmo, já com 80 e poucos anos? Era o mesmo. Agora vamos analisar o Noé. Noé era um homem em que Deus olhou do céu naquela população em que as pessoas não queriam saber de Deus, estava totalmente entregue a tudo quanto é tipo de prazeres carnais. A Bíblia diz que Deus viu Noé como justo diante daquela geração. Ele não era justo diante de Deus, mas daquela geração. Ou seja, alguém que decidiu que não ia andar no curso daquelas pessoas, praticar as mesmas obras. A Bíblia diz que Deus fez um pacto com Noé. E é interessante que muitas pessoas param para refletir
pensar no pacto de Deus com Noé, o que é interessante não é só a questão de Deus ver Noé justo, é o período de construção da arca. Porque o período foi um período longo. Não sabemos se 90, 100 anos, não sabemos. 120 anos pregando a palavra. Agora, o que é interessante é que, passando esse período de construção da arca, Noé continuou o mesmo. Ele poderia muito bem, nesse período, ter dito: Deus não é justo. Deus fez isso, mas olha quantas pessoas, gente boa que tem nessa cidade. Não. Ele seguiu obedecendo a ordem de Deus até o final da construção da arca. E aí depois, quando a arca repousou em Ararat, a Bíblia diz que Noé fez um altar para Deus. Passou o período, a Bíblia diz que Noé morreu com 903 anos, se não me falha a memória, 930. E mesmo assim, continuou o mesmo Noé. Jó dispensa comentário. A Bíblia diz que Jó, o próprio Deus testifica dele, diante de Satanás. Tem noção? Você imagina se Deus fosse testificar de mim, de você, diante de Satanás. Tá doido? Satanás acabava com a gente em menos de 1 segundo, de 10 segundos. Porque o que a gente tem de falta, Jó não tinha. Então você vê que, para que Deus dê o aval dele, ele precisa ver nas pessoas ou nos seus servos algo que realmente vai chamar a sua atenção. Não surpreender a Deus, porque Deus não surpreende com nenhum ser humano, mas pelo menos chamar a atenção dele, que é o que Noé, Daniel e Jó fizeram. Agora eu te pergunto, você quer chamar a atenção de Deus? Eu tenho tentado chamar a atenção de Deus? Decidindo no coração aquilo que esses homens decidiram? Porque se isso for uma verdade para você e para mim, no dia que o caos se abater em todo mundo, nós vamos ficar guardados. Eu queria que você parasse para refletir sobre essa questão. E quero dizer para você que a única coisa diferente de mim e de você, Daniel, Jó e Noé, é a data de nascimento. Porque todos eles e nós vivemos num mundo carregado de pecado e pecadores. A natureza humana deles era a mesma natureza do que a nossa. E eles nem tinham a presença do Espírito Santo constante como nós, mas decidiram, optaram ser diferentes. Então fica esse recado para a tua vida. Saiba que Deus, Ele vela pela sua palavra para cumprir. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus te dê graça, que a boa mão de Deus esteja sobre a sua vida. Lembrando, curta, compartilhe, divulgue o canal, vamos conosco. Tem bastante vídeo aí no canal aí para você tirar dúvida e para também aprender algumas questões. E se algumas coisas você vê aí que você fala não concorda, manda mensagem aí para a gente, compartilha a sua visão, que nós estamos aqui para crescer.